vídeo de ontem, viu, Angélica? Seu history. Bom, direto, né? Aí, você olhou, quem olhou? Tô olhando. Aí eu falo sempre, dou aquele boas-vindas, o que que te fez curtir, né? Conta para mim um pouco, mas ninguém tá respondendo, Marcelo. Normal. Daqui a pouco você vai encaixar, vai mudando as frases que você manda para eles entre um history e outro, até você achar a frase certa que eles respondem. Porque cada cliente ele tem uma frase que ele gosta de ouvir. Então, um é um olá, tudo bem, outro é uma frase mais de reação, né? Às vezes eu mando só um foguinho, às vezes eu mando, que legal que você gostou desse conteúdo, aí ela vai bater palminha, né? Ou não vai reagir nada. Você vai procurando até você acertar qual é o botão correto que ele vai te responder. Aí depois você vai replicando. Uhum. Tá? Isso aí é normal. O ideal é fazer eles olharem, depois entendendo aí a jornada de cada um deles, tá? Tá. Tem aumentado as suas visualizações? Tem. Seguidores, está aumentando. Então isso é importante. Aí quando o seguidor chega, você me manda uma mensagem para ele. Sim. Muito bom. Então, olha, então essa aula eu vou procurar trazer como identificarmos alguns pontos que façam com que nós olhemos para o cliente certo. Como uma aula bem grande, porque tem bastante coisa que a gente precisa observar, caso não dê para a gente terminar aqui hoje, nós terminamos na próximo dia. Nós terminamos na sequência, tá bom? Mas é importante a gente ir dando passos, a gente conseguindo entender aí qual é o nosso cliente ideal, né? Então, bora lá. Eu separei 4 blocos. Primeiro bloco, nós fomos denominado que é verdade que ninguém quer ouvir, porque nós sempre gostamos de ouvir que está tudo bem. É o que mais nos atrai, é o que mais faz a gente massagear o nosso ego, né? É fazer o que a gente gosta e saber que nós acertamos o canal, e está tudo bem. Eu ontem, por exemplo, até abri uma caixinha lá, o pessoal, nossa, voltou às origens e tal. Não é que eu deixei as origens do cosmético, é que eu estou olhando também para o outro lado, eu não estou mostrando muito a minha cara no cosmético, mas eu estou vendendo. Se parar para analisar, eu fui para Campo Grande agora, levei R$ 10.000 em cosmético vendidos. Então, assim, as pessoas elas não te veem fazendo uma coisa, ela te desvincula daquilo. Então, eu percebendo isso, eu estou voltando a mistificar, mostrar as minhas empresas na minha rede social. Então, eu mostrei a FHV ontem, que é uma marca que a qual eu comprei 25% dela, tenho tido sociedade com a Vivi, então vou mostrar a fábrica, estou mostrando a MESC. Então, estou criando de novo uma estrutura para mostrar todo o ecossistema, porque as pessoas falem, ele nunca deixou isso. Ele só acrescentou mais coisas. E aí, engraçado nós pensarmos que quando nós não sabemos para quem exatamente nós vendemos, ninguém compra. Então, quando eu paro de falar com o cabeleireiro, ele para de comprar. Quando eu falo com o empresário, ele começa a comprar. Aí, quando eu mudo o post, esse aqui some e esse aqui vem. E assim eles vão mudando os públicos. Engraçado isso. Então, ontem eu fiz alguns posts focados ao cabeleireiro, já apareceu barbeiro, já apareceu cabeleireiro falando sobre o produto. Então, eu ativei alguns clientes que estavam na minha rede que não estavam olhando. Aí eu fiquei perguntando, mas como que de um Reels para o outro ele apareceu de novo? Porque o algoritmo mostrou para aquele seguidor que tem relação com aquilo. Então o algoritmo está muito inteligente, ele não mostra para todo mundo. Ele não mostra para quem não tem necessidade de ver, ele está mostrando para quem precisa ver aquele tipo de conteúdo. E assim está sendo com o seu conteúdo. Se o algoritmo não está entendendo para quem que você quer entregar, ele não está mostrando para ninguém. Se ele entender, ele vai mostrar um pouco mais. Por quê? Porque ficou claro o que você quer falar.
Para quem que você quer falar? E aí ele vai mostrar. Né? E aí o importante é você ir observando e analisando as métricas. Qual que está dando mais resultado? Qual tipo de frase está sendo mais legal? Porque, às vezes, as frases mais impetuosas são as que mais dão resultado. As mais diretas, a com mais polêmica. Então, vocês precisam verificar isso. E, às vezes, você está querendo ser docinho para agradar todo mundo. E você não está agradando ninguém. Sendo que, se você se posicionar, você vai agradar o cliente que realmente quer pagar pelo seu produto, que quer estar no seu produto. E aí tem uma frase que é muito interessante. O cliente errado, ele vai travar sua agenda. Ele vai sugar toda a sua energia. E ele não vai te trazer o faturamento que você precisa. Por que vai travar a agenda? Porque ele vai usar um espaço de um que poderia estar lá. Ele vai gastar sua energia. Por quê? Porque ele não é o ideal. Ele não vai fazer o que precisa ser feito. Ele não vai comprar. Ele não vai comprar a ideia do que você está propondo. E o seu faturamento ele vai continuar o mesmo, porque ele não pagou o necessário. Então, quando você entender que não é qualquer cliente, é um perfil ideal, nós vamos perder tempo, porque nós vamos ficar gastando energia, quebrando objeções, dando desconto e trabalhando com a indecisão do cliente. E pior, fazendo retrabalho, porque para ele nunca vai estar bom, porque ele não está no perfil de cliente que você precisa. E no fim, não vai ter lucro nenhum. Então, nós precisamos entender se ele tem o perfil ideal para que você não possa perder tempo. Porque quando ele tem o perfil ideal, ele cria menos objeção. Ele já vai direto ao ponto com você. Pode observar. Quando você acerta o cliente, ele não pergunta muito. Ele simplesmente ele aceita. Observa. E às vezes nós estamos, não, mas eu preciso aumentar, preciso aumentar, preciso aumentar. Será que nós precisamos aumentar com qualquer um ou nós precisamos aumentar com o cliente certo? Então, se é com o cliente certo, nós precisamos falar da maneira certa, para que ele possa entender e adquirir o nosso produto. E o problema não é sobre, às vezes, não saber como vender. É você tentar convencer que não vai comprar. Então, não adianta você dominar gatilho mental, não adianta você ser o melhor copywriter, não adianta ser o melhor no pitch, se a pessoa do outro lado, ela nunca teve real intenção ou condição de comprar. Você precisa encontrar o cliente que tenha intenção. Então, precisamos ter a clareza do cliente. Com isso, nós vamos economizar com marketing, vamos falar menos e a fatura, vai subir mais. Engraçado que eu fiz um evento em Campo Grande agora. Ao meu ponto de vista, foi muito bom. Muito bom. Tivemos poucos erros. Foi muito positivo. Tínhamos poucas pessoas. Resultado muito top. Nós conseguimos mais de 10% de conversão. É muito bom isso. Tá dentro da média. E para o churrasco, eu estou tendo várias pessoas novas perguntando. Então, quer dizer, eu atingi um público. Esse público já saiu falando para algumas pessoas que já estão observando isso. E estão olhando nas minhas redes. Então, eu atingi um objetivo. Agora, eu tenho pessoas querendo voltar, outras já se desconectaram, que está tudo bem, e novas querendo entrar. Então, eu estou trocando o público. Esse é o caminho. Que primeiro você joga a rede, até você entender quem é o público daquela cidade. Depois você vai ajustando as velas para acertar quem de fato quer comprar o teu produto, quer estar no seu ecossistema. E antigamente eu sofria. Ai, nossa, não deu certo com fulano. Ai, não deu certo com ciclano. Nossa, acreditei tanto naquela pessoa. Hoje, vida que segue. Você não entendeu qual é o objetivo? Não. Então, com licença, deixa eu ir para o próximo, porque eu preciso andar. Eu não posso ficar gastando tempo com você explicando o que você já tinha que ter entendido, enquanto já tem outros que já visualizaram. Então, quando você tem clareza, a sua comunicação é direta. Ela tem assertividade.
E ela tem um alto poder de conversão. Como um sniper, e não uma metralhadora. O sniper ele atira uma vez e mata. A metralhadora tem que atirar várias vezes para conseguir matar a pessoa. E às vezes ele mata pessoas que não tem que matar. Então por que a maioria atira para todo lado? Por que isso acontece, Marcela? É simples. Todos nós ouvimos. Crescemos ouvindo. Quanto mais gente atingir, melhor. Nós já ouvimos isso? Quanto mais gente atingir, melhor. Só que isso hoje já não funciona mais. Porque hoje o cliente ele quer ser personalizado. Hoje ele quer exclusividade, ele quer personalização, ele quer se sentir único, exclusivo. Então, essa frase de quanto mais cliente for, melhor, não é o caminho. Nós precisamos falar com quem realmente quer se conectar conosco. E aí tem uma pergunta que não quer calar. Quem aqui já perdeu tempo com um cliente que pediu orçamento, que elogiou, que disse que ia pensar e nunca mais respondeu? Quem já gastou tempo com esse tipo de gente? Se duvidar, foi ontem, né? Se duvidar, ontem você teve essa pessoa. Ela te perguntou, ela adorou tudo, ela te elogiou e ela disse que ia pensar, mas ela nunca mais ela voltou. Mas aí tem aquele outro cliente que ele fala assim, nossa, mas e isso aqui? Mas aquilo ali, ele foi super crítico. Só que ele fez o Pix. E o cliente que bate nas suas costas, ele está querendo arrumar uma desculpa para que você acredite que ele vai voltar e você pare de encher o saco dele. Já o outro, não. O outro, ele quer que você entenda que ele vai ficar por perto. Então, melhorar é o que vai fazer ele ficar por perto. Só que nós não queremos o cliente chato, nós queremos o cliente que fala o que nós gostamos. E aí nós estamos olhando para o cliente errado. O cliente que gosta de você, ele fala o que você precisa aprender. Ele fala o que você precisa aprender. Ou o que você precisa ouvir. Não o que você quer ouvir. Não o que você deseja ouvir. Mas para você eliminar esse cliente bajulador que fala e não compra, a primeira coisa que você precisa fazer é ativar a dor certa. Qual é a dor certa? Você precisa fazer com que o seu cliente entenda isso. Agora você tem medo. Você tem dozinho. Ah, mas o que vão pensar de mim? O que vai acontecer se eu começar a falar isso? Nossa, Marcelo, mas isso é muito agressivo. Não sei se é grosseiro assim. Aí você continua agradando todo mundo e com a agenda vazia. Eu perdi 10 clientes na semana antecedendo a Campo Grande, quando eu comecei a dizer que o cara não quer mudar, que vocês são todos uns mole. Tá... Perdi vários clientes. Clientes não, pessoas que me seguiam. Só que depois eu tive mais 25. Subiu. E pessoas que estão engajando, não ficam ali coringando. Então, será que eu não preciso limpar a minha rede? E aí nós estamos o quê? Empilhando pessoas que não querem comprar o nosso produto, só querem saber o que você está falando, o que você está oferecendo. Marcelo até é legal, mas eu não compro nada dele. Marcelo tem até uma boa ideia, mas eu não quero andar com ele. E aí você pode estar fazendo a mesma coisa com os mesmos clientes. E aí, quantas vezes já aconteceu com você, só nesse mês, de você ficar fazendo orçamento, as pessoas adorarem, falarem bem do teu negócio, mas ninguém investir nele? Você poderia estar investindo tempo em outra pessoa, né? Investir dinheiro em outra pessoa. Então, atender 10 clientes certo gera mais lucro do que atender 50 clientes errados. Fora a dor de cabeça. O cliente ideal ele não fica barganhando, ele valoriza.
Quando você tem clareza de quem quer atrair, até o conteúdo muda. O discurso afunila e a linguagem, ela afia. Nós precisamos olhar para os três níveis de comunicação. O topo de funil atrai todo mundo. O meio de funil começa a selecionar e a base do funil é onde ele vai cair para dentro. Você precisa ser muito firme. Muito firme. Senão ele não vai olhar para você. As pessoas não querem andar com gente fraca. Elas não querem andar mais com quem não tem opinião. Em qualquer área. Qualquer área. Se você não tiver opinião do que você está falando, você não vai atrair clientes fortes. Você vai ficar com os clientes que querem ficar toda hora migrando para o preço. É o povo do mimimi. Não atraia essa pessoa para perto de você. Não atraia para as pessoas do mimimi. Olhe para as pessoas. Eu estou com você independente do que aconteça. Independente se você tiver que cancelar porque você sofreu, passou mal. Independente se você entregou mais do que deveria, eu estou junto. Eu estou com você em todas as situações. E aí, afia a sua linguagem. Comece a trabalhar ela. Agora eu quero que você escreva aí 3 características de cliente que você não quer mais atender. Qual é a característica do cliente que você não quer atender? Escreve aí 3 características de cliente que você não quer atender. Vamos lá. 2 minutinhos para você atender, escrever as características que você não quer atender mais, de cliente que você não quer atender. Obrigado. Era para saber se vocês estavam prestando atenção. Obrigado, Lore. Acho que é a Lore que está aí, né? Brincadeira, eu errei mesmo. Agora, liste 3 características dos melhores clientes que você já teve. Aquele que pagou, que voltou e ainda indicaram você para outros clientes. Qual foi a característica deles que você identificou desde quando ele chegou no teu estabelecimento, pela mensagem, entrou e foi embora? Qual foram as características dele?
Agora, com base nisso que você escreveu, dos problemas do cliente que não é o ideal e do cliente que foi interessante, né? As características do cliente que não quer atender, do cliente que foi top, foi os melhores clientes. Se eu colocar um paralelo do lado, você percebe que eles são os opostos um do outro? Aí a pergunta é, quantos dos ideais e quantos dos ruins tem chego para você? Tem chego mais do ruim ou mais do ideal? Quem é o corajoso é corajoso dizer assim, ó, eu estou atraindo mais esse público. Quem tem essa coragem, essa fibra de falar sobre isso? De me falar a verdade aí? Mais do ideal. Muito bom. Só esse simples filtro, ele já... Exatamente. E o engraçado, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Quando um cliente desse perfil ideal indica, ele indica alguém no mesmo perfil que ele. E aí você aumenta a tua escala de cliente do perfil que você busca. Só que aí, o que você precisa entender? Qual é a comunicação que eles gostam? E manter ela. Não fica mudando de comunicação. Outra coisa, gente. Evite ir para o Instagram para falar mal de coisas, porque cliente que gosta de falar mal é o cliente que não é o ideal. E aí eles vão começar a encostar os fofoqueiros. E vai espantar o que não gosta desse tipo de coisa. Então, antes de você correr atrás de novos clientes, pare e analise quem realmente vale o seu tempo. Porque o marketing bom é aquele que atrai o certo e repele o errado. Ou seja, espanta pessoas. E eu vou contar um segredo para você. O cliente ruim, ele é o que mais reclama quando você faz uma postagem e dói nele. Quando você dá uma apertadinha e dói, ele reclama. O bom não. O bom, ele sabe que você está mandando aquele ruim embora. Então ele fica só observando. É só observando. Ele não reclama da comunicação. Mas o ruim, esse reclama. Que ele percebe que ele já está te perdendo. E já sacou que você está começando a deixar ele no canto. Então agora vamos para o perfil de cliente ideal. Lá para o expandido. A gente vai entender, né? Então, o cliente ideal não é quem tem, é o que tem dinheiro. É o que tem a dor, o desejo e a decisão na mão. Porque ele vai dar um jeito de arrumar o dinheiro. Se ele tiver a dor, que você resolve. Se ele tiver o desejo de fato e a decisão, ele vai arrumar o dinheiro. O dinheiro é consequência. É consequência. No evento, os meninos falando assim, nossa, mas por que você não fez assim? Por que você não fez assim? E, gente, não eram para aquelas. Aquelas pessoas, elas não querem. Deixem elas irem. Elas vão ficar só enchendo o nosso grupo de pessoas. A gente precisa de pessoas que querem estar nas aulas, de pessoas que querem mudar de vida, pessoas que vão fazer o que você pede, não que querem só dinheiro, 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 porque o dinheiro é consequência de um bom trabalho. Se você alinhar o seu trabalho, alinhar suas expectativas, alinhar o teu público, consequentemente você vai ter dinheiro. Agora, se você só quiser dinheiro por dinheiro, você vai atender qualquer um. E atendendo qualquer um, você vai ter problema. Eu já entendi, eu preciso de menos cliente possível na mentoria. Mas eu preciso de clientes que querem, de fato, aprender e ter o resultado que precisa ter. Porque é esses que vão me levar para o próximo nível. Porque quando eles me trouxerem outros, vão me trazer outros clientes que podem olhar para mim com quem tem valor, e não com quem abraça todo mundo. Não é abraçar a árvore. Você não precisa abraçar a árvore, você precisa fazer o que tem que ser feito. Né? Então, o cliente ideal é aquele que tem a dor, é aquele que reconhece que tem um problema, que ele entende que ele tem aquela dificuldade, que ele tem aquela dor, que ele quer resolver aquele problema agora.
Ele entende e ele quer resolver. Ele não vai ficar protelando o problema. Ele tem urgência. E aí ele pode pagar pelo que você oferece. E automaticamente vai se conectar com o seu jeito de vender. Então, o cliente ideal, ele precisa ter a jornada. Ele tem que reconhecer que ele tem um problema. Depois, ele tem que querer resolver agora o problema. E aí, ele tem que poder pagar pelo que você oferece, se conectar com o seu jeito e valorizar o seu tempo, seu método e sua entrega. E aí, ele vai indicar e voltar, porque ele se sente transformado. Quando o cliente ele recebe essa transformação, isso é poderoso. E por que isso tudo é importante? Porque quando você vende para quem não é o seu cliente ideal, você gasta mais energia, você precisa explicar 10 vezes a mesma coisa, você vive dando desconto e mudando a entrega, e no fim, nem fideliza. Olha aí se não tem relação isso. Mas quando acerta o alvo, a flecha é leve, fluida, com margem e recorrência. É isso que a gente precisa acertar, a flecha no lugar certo. E quem aqui já atendeu um cliente que fez você amar seu negócio de novo? Quem atendeu um cliente que ele fez assim, ó, pulsar de dentro de você aquilo que você achou que tinha perdido? Aconteceu um fato interessante há uns 15 dias atrás. Tem um cara em Marília que as pessoas reclamam dele, falam do cara, choram. Ninguém gosta do cara. Ninguém gosta do cara. Mas pensa num cara que ama o cara, sou eu. Amo ele, amo. Olha, e amo de graça. Às vezes minha esposa fala assim, amor, como que você consegue gostar do fulano? Aí eu falei para ela, quantos que estão perto de mim você já viu falar o que ele fala para mim? Falou, ninguém tem coragem de falar o que ele fala para você, não. Aí eu perguntei, eu preciso de mais dele, de mais pessoas igual a ele, ou eu preciso de mais pessoas iguais que estão em volta de mim? Aí ela falou, entendi. Então ele é o teu filtro, o seu termômetro, se você está alinhado com o teu propósito ou não. Eu falei, exatamente. E quando eu desalinho o meu propósito, ele vem tá no meio. Fui conversar com ele um dia lá desanimado, animado com algumas coisas e tal. Vocês acham que só vocês desanimam? Também. Também. Algumas pessoas baixando a frequência, desconectando e tal. Aí ele olhou para mim e falou assim, por que você faz mentoria? Você não precisa desse dinheiro. Por que você está gastando tempo com esse povo? Qual é o teu propósito? Aí eu contei para ele qual era o meu propósito, e ele falou assim, e por que os outros estão indo embora? Aí eu falei para ele, ele falou, você percebe que eles não estão alinhados com o seu propósito? Eles estão alinhados com o dinheiro e não com a mudança de vida? Aí eu falei, verdade, cara. Aí ele falou assim, então você precisa mandar eles embora. Não é deixar eles embora, é mandar eles embora. Eles saíram, mas na minha cabeça eu ainda queria eles de volta. Então eu preciso demitir eles aqui, ó. Não da boca para fora só, já foram, mas eu preciso demitir aqui. Sabe quando você precisa quebrar o laço de verdade? Aí ele falou assim, você vai para Campo Grande agora, né? Eu falei, vou. Faz isso, depois você me conta o que vai acontecer. E você larga a mão de ser um covarde, rapaz. Fala o que você tem para falar. Diz para essas pessoas o que você tem para dizer. Por que você está com medo, cara? Você está olhando para as pessoas que não querem te ouvir. Olhe para as pessoas que estão perto de você. Olha para as pessoas que estão te olhando. Para as pessoas que estão fazendo. Eu fiquei olhando para a cara dele, cara. E o Will comigo. Aí o Will falou assim, mano, bem que você falou que esse cara era de verdade, hein? E eu achei que ele era um babaca. Mas o cara é de verdade, mano. Ele meteu louco no você, velho. Eu falei, ele falou para mim que eu precisava ouvir. Ele não falou para mim que eu queria ouvir. Fui para Campo Grande, em 2 dias nós colocamos pessoas no local, entregamos o melhor conteúdo, deu bom pra caramba, vendi produto da MESC,
voltei, a minha casa voltou a pensar coisas diferentes, porque o cara me pôs para pensar. Então, assim, será que nós estamos atendendo pessoas que nos amam ou pessoas que só querem o que você oferece e a hora que ela encontrar outra, ela vai embora? Tem as pessoas que vão ficar com você por anos. É essas que vocês precisam encontrar. E tem um monte de gente. E ela vai fazer você amar o seu negócio. Agora, quem já atendeu um que quase te fez desistir de tudo? Tem bastante, né? Fez você parar com tudo. Porque às vezes ele faz você pensar que você realmente não serve para nada. Esse contraste, ele crava na mente a importância de definir quem vale a pena continuar. Agora eu quero aplicar uma ferramentinha que chama a régua do cliente ideal. A gente vai dividir o perfil em 4 categorias. Uma categoria é dor. Na frente da dor, pontos que você vai analisar. O que tira o sono, o que é leve, o que tira o sono, o que ele quer resolver agora. Então, as dores é o que tira o sono e o que ele quer resolver agora. Desejos e sonhos. Onde ele quer chegar e o que ele quer conquistar. Crenças e bloqueios. O que trava ele hoje e o que ele acredita ser verdade. Hábitos de comportamento. Onde ele está, como ele busca solução e quem ele escuta. Eu vou mandar isso aqui para vocês depois lá no grupo, para vocês fazerem. Tá? Então, a gente vai separar o nosso cliente. Aqui a gente vai fazer uma reguinha do nosso cliente. Tá? Então, ó, quem são os clientes que a dores dele tirou o sono e ele quer resolver agora? Do mesmo cliente, tá? O desejo e sonhos dele é onde ele quer chegar e o que ele quer conquistar. As crenças e os bloqueios dele é o que trava ele hoje e o que ele acredita ser verdade. Hábitos de comportamento, onde ele está, como ele busca solução, quem ele escuta. Quando nós respondemos essas perguntas, nós vamos ter um perfil de um cliente que, se você falar conteúdos com base nessas coisas, eles vão chegar perto de você. Percebe que essas perguntas elas são poderosas e elas mostram quem são clientes? Eu vou pegar esse quadro e vou jogar ele lá no grupo. E aí você vai pegar esse quadro e você vai começar a enumerar quem são esses clientes, a idade dele, onde ele está, onde ele anda, que serviço ele tem, quais habilidades ele tem, por que causa isso nele. Aí, quando você entender esse arquétipo, essa descrição toda, vocês precisam escrever isso, gente. Não faça isso mentalmente. Por quê? Porque, ó, me ouve, por favor. Você vai pegar essas informações, de preferência escrita no Word ou no celular, num bloco de notas, e você vai me passar elas numa aula junto, nós dois, sozinhos depois. Por quê? Com base nisso aqui, nós vamos conseguir os próximos passos para atingir os novos clientes. Eu vou conseguir te ajudar a criar conteúdo, a falar com esse povo, a por que quando eles chegarem, o que a gente vai fazer, qual são os próximos passos. Entende? Porque aqui, olha que legal, uma pergunta bem feita no grupo, como ela começa a mudar a direção do negócio. E aí eu quero levar vocês a pensar em uma coisa. Quando eu coloco lá as 4, 5, 6 coisas para a gente falar, vocês precisam olhar para o negócio de vocês, o que está doendo. E colocar lá. Ah, mas o que os outros vão pensar? Não se preocupe com o que os outros vão pensar. Porque eles estão pensando a mesma coisa que vocês, só não têm coragem de falar. Quando a Angélica colocou do cliente ideal, você viu quantos estavam com dificuldade do cliente ideal? Por quê? Por isso, talvez a gente não consiga cobrar muito mais. Então, quando a gente entender esses 4 pontos deles, a gente começa a identificar qual é o ponto. E aí, eu vou colocar uma outra atividade, que é onde você vai escrever assim, ó, um cliente que você mais amou atender.
Aí você vai colocar o que ele tinha, o que ele queria e como ele te encontrou. Como ele chegou até você. Então, o que ele tinha, o que ele queria e o que ele te achou. Eu vou colocar isso lá no grupo também para você fazer e me mandar e trazer isso para mim depois. Tá bom? Se você tivesse só clientes assim, como estaria seu negócio hoje? Se você tivesse hoje clientes que ele soubesse o que tira o sono dele e o que ele quer resolver agora, que ele soubesse onde ele quer chegar e o que ele quer conquistar, que ele soubesse o que trava ele hoje e o que ele acredita ser verdade, que se ele soubesse, se você soubesse, né, onde ele está, como ele busca solução e quem ele escuta, e alinhado com o que o seu último cliente tinha, o que ele queria e o que ele te achou, e como ele te achou, querido, querida, você vai aumentar a tua linha de clientes. Você vai potencializar a tua galera. Porque isso vai te atingir, ativar o desejo real de seleção. Vai fazer com que o teu cliente ele encoste. Porque você está falando para ele. Você está falando a dor, o sonho, o objetivo, o hábito. A hora que ele falar assim, a hora que você falar a dor, ele vai ficar, será que é comigo? Aí ele vai olhar o próximo Reels. Aí tem lá o hábito, o que ele pensa, a crença que ele tem. Aí ele fala, caramba, meu, será que ainda é comigo? Aí depois ele fala, você fala um hábito que ele tem. Ele fala, não, essa mulher, ela tá sabendo o que eu tô sentindo. Esse cara, ele sabe do que eu tô gostando, do que eu gosto. É ele que eu quero, não é o outro não, porque o outro só tá vendendo um salgadinho. Esse aqui não, esse aqui ele tá vendendo o que eu gosto. Mas você só fez as perguntas certas. Você só pensou. Tão logo descreveu, tão logo colocou na ferramenta certa para poder expandir isso. Entende? Faz sentido? Ou o erro de buscar todo mundo. Meu produto serve para todo mundo. Isso é erro de principiante. Você não serve para todo mundo, não. Quando você tenta servir todos, ninguém te escolhe. Você vira genérico, barato, esquecível. Quem é que lembra o último clínico geral que te atendeu? Quem lembra o último médico clínico geral que te atendeu? Quem lembra? Fala o nome do último clínico geral que te atendeu. Você lembra, Janaína, o nome do último clínico geral que te atendeu? Se você lembrar, eu vou separar você para estudar, porque olha, verdade. Eu lembro do médico, mas não lembro o nome dele mais. Mas era um médico que atendia lá na cidade dos meus pais, que lá né, é uma cidade pequena, então sempre teve clínico geral. Mas já faz um tempinho isso. Já falou. Agora, qual que é o nome do último especialista que você foi? Já fica mais fácil de lembrar, né? Até porque, com toda certeza, você fez um tratamento com ele. Você não foi uma única vez. Você teve uma sequência com ele. Ele cuidou de você por mais tempo. Ele sanou toda a tua dúvida, todo o teu problema. Ele não só trouxe você ao pensamento, como em geral. Pode ser que você tenha isso. Então, eu vou te mandar para esse médico, onde ele vai averiguar de fato a sua necessidade e te medicar de maneira correta. Geralmente você nem vai para o especialista que ele disse, você só pega a especialidade e procura um especialista que alguém te indique que foi bom para pessoas que têm um nível de autoridade com você. Não é isso? Uma pessoa que tem um critério bom, já passou por esse tipo de situação, para que você pague por ele. E aí você nem pergunta quanto custa. E se esse especialista custar R$1.000 e você não tiver os R$1.000, você vai dar um jeito de arrumar para ir no especialista. Estou certo ou estou errado, gente? É esse cara que você tem que se tornar. Você não precisa atender 1.000 pessoas a R$20. Você precisa atender 5 a R$1.000.
Só que isso é uma construção. Então, já passou o tempo de você ser clínico geral. Agora você precisa ser um especialista saindo da residência. Então, você vai estar ajustando o seu público. Daqui 2, 3 meses, você já é um especialista com mais habilidade. E daqui 6 meses, você vai ser um especialista tão fera que as pessoas vão bater na tua porta e pagar pelo que você tem. Independente de quanto você oferece. Né? E uma dica aí. Crie uma frase que elimine quem não é seu cliente e atraia quem é. Você precisa criar uma frase que elimine o seu cliente, quem não é seu cliente, e atraia quem é o seu cliente. Um exemplo. Eu ajudo empresários que já tentaram de tudo, mas ainda não conseguiram vender de forma leve. Então, quem ainda não tentou de tudo, sai de perto de mim. Eu quero só quem já tentou de tudo. Entraram 4 na mentoria em Campo Grande, só tem 2 aqui. E as outras 2? Outras prioridades. Mas depois, elas vão me perguntar assim, eu não sei qual que é o meu cliente ideal. Eu vou mandar aula gravada para ela, assistir essa aula aqui. E eu coloquei lá no grupo que ia ser sobre isso. E é a primeira coisa que você tem como dificuldade. Né? E você precisa filtrar quem tem curiosidade. Você não precisa de mais clientes, você precisa você precisa de mais cliente certo. E o cliente certo, ele te encontra quando você se posiciona com a solução exata para ele. É a solução exata para ele. São 8h03, eu tenho mais 2 blocos, eu vou deixar eles para terça-feira, tá? Onde a gente vai falar sobre posicionamento magnético e onde a gente vai falar sobre sobre posicionamento e sobre de 3, o posicionamento é um pouco grande. Tá? E a estratégia da seleção ativa. Bom, mas eu vou mandar esses dois bloquinhos, essas perguntas lá no grupo, para vocês pegarem e vocês pontuarem ela. Para vocês classificar elas e já começarem. Será que a Karen caiu ou ela saiu? E vocês já começarem a fazer algumas coisas pensando nisso. Testando. Testem. Testem agora na sexta, no sábado, no domingo. Testem. Segunda, para na terça você entender algumas coisas. Então, testem. Pega essas dores, começa a brincar com elas já. Começa, a hora que você... E outra, gente, olha, pega, escreve, pergunta por pergunta daquelas 4, coloca num lugar que você olhe pelo menos 3, 4 vezes. Você deve ter um banheiro que você entra toda hora lá no teu escritório. Coloca ele no espelho e olhe para ele. Aí vai aparecer alguma coisa diferente. Escreva, refaça isso, até você falar, agora chegou no ponto que eu preciso. Agora chegou no nível. Agora é a hora. Isso vai alinhar o teu produto ideal, o teu produto nesse momento. E vai facilitar para a gente, a hora que criar novos produtos, você já saber como achar o público ideal. Você já testou no que você faz toda hora, no que você faz todo dia. Tá? Alguém quer fazer alguma colocação? Quer fazer alguma pergunta? Pode abrir o áudio e a câmera e fazer a pergunta, se você quiser fazer alguma pergunta. Nossa, gente. Alguém?
Ninguém tem perguntas? Então agora vocês abrem a câmera bem bonitos, que eu quero tirar uma foto para a gente postar. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Muito bem. Tirado. E eu vou salvar e mandar ela no grupo. Pronto. Ninguém tem nenhuma dúvida? Vocês são alunos exemplares, assim, tá tudo redondinho, tudo bonitinho. Calma, a dúvida vai vir quando você mandar lá no grupo, a gente colocar tudo tópico por tópico, a gente faz a dúvida. Tá. Fazer de conta que você me enganou, viu, dona Karen?